Meu nome é André Luiz de Miranda Barbosa, sou médico, cirurgião plástico e estou aqui na TV Relacionamento. Você ainda não tem? Está disponível no Mercado Livre, vai lá. Conta com o seu prestígio. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje nós vamos bater um papo com uma pessoa emblemática e que, se a gente fosse reunir, ó, eu queria falar com um escritor, com um produtor, com um ator e um monte de com cineasta e juntasse tudo numa figura só, nós teríamos então Vicentino Gomes. Muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigado, Kendi. Você é top. Você é top, você é muito top. Vamos lá, obrigado pelo convite. É um prazer estar com você aqui mais uma vez. Parceiro de trabalhos agora, né? Editor Sim. do meu livro. Obrigado. E também de outros projetos aí que a gente está falando aí, ainda em segredo para o futuro, né, Kendi? Ok, perfeito. Tá bom. Você conta aí para os nossos internautas, aqueles que mais jovens, que não te seguiram na sua trajetória, onde você nasceu, fala um pouquinho da sua cidade, tá? O que te trouxe também para São Paulo e o que te manteve aí no meio artístico e como que você divide a sua cabeça para fazer várias coisas ao mesmo tempo. Bom, eu sou filho de agricultor, eu nasci em Presidente Prudente, São Paulo, mas antes de completar um ano meu pai já estava morando no Paraná e na roça. Ele comprou uma fazenda no Paraná, ali na região de Porecatu, Centenário do Sul, ficava no meio das duas cidades a fazenda, e foi lá plantar o hortelã. Ele foi um dos primeiros plantadores de hortelã do Brasil, de menta, né? Menta, hortelã industrial. Isso. Plantou algodão, amendoim, milho, soja, enfim, ele era um agricultor, um agrônomo prático, e uma pessoa de muita sabedoria no campo. E eu morava na roça e fui estudar pela primeira vez, fui para a cidade para estudar. Eu fui estudar em Londrina, em 1964, o ano do golpe militar. Certo. E estudei meu primeiro ano no colégio londrinense. E essa cena foi, você falou, emblemática. Essa cena é uma cena muito emblemática na minha cabeça, que é muito nítida ainda hoje. Eu estava saindo da escola, eu morava bem próximo do colégio, eu estava saindo com os amigos, e passou uma passeata de estudantes universitários e uma cavalaria de polícia. Eles jogaram bolinha de gude e os cavalos começou a cair, escorregar e bomba, e eu me escondi num canto, naqueles muros que tinham antigamente, que tinham os muros que tinham uma entrada assim. Eu consegui me proteger ali. Depois de 3 horas que passou tudo aquilo lá, eu estava escondido com medo. Imagina, um menino que viveu na roça o tempo todo, nunca chegou na cidade Londrina. Nem filme de guerra você tinha visto. Não, nem cinema, porque não tinha televisão naquela época. Na casa em que eu estava morando, que era de uns amigos do meu pai, inclusive uma família de japoneses, e nesse período eu estudei japonês. Eu estudava de manhã na escola normal português, e 3 vezes por semana à tarde eu ia para a escola de japonês junto com meu amigo que era filho do amigo do meu pai. Então eu cheguei a falar japonês. Hoje nem Bacataria mais eu lembro, né? Tá. Mas cheguei para a cidade. No segundo ano eu já fui para Presidente Prudente. Eu fui para a casa dos meus tios lá em Presidente Prudente, e depois meu pai mudou para a cidade, porque meus irmãos já entraram em período escolar, então não tinha mais como ficar morando na fazenda, né? Então eu sou da roça e cheguei na cidade, e lá em Londrina uma professora, não me recordo mais o nome dela agora, mas eu tenho tudo anotado, o nome dela, tudo. Fiz inclusive uma homenagem a ela quando eu fui em Londrina fazer o espetáculo há uns 30 anos atrás. E ela perguntou para mim: nós vamos montar uma peça de teatro para Páscoa, você quer participar? Eu perguntei para ela: o que é isso? E até hoje eu estou tentando descobrir o que é teatro. Mesmo depois de estudar tanto, não só estudar no Brasil, estudar no exterior também, a gente vive descobrindo e vive tendo surpresas com essa nossa profissão, que a Maximiliana Reis falou nos seus programas aí muito bem, que é
é sempre uma surpresa, é sempre um prazer estar fazendo. Então a gente tem surpresas constantemente com relação à nossa profissão, ao nosso ofício, que é a arte de representar. Porque a cada trabalho você vai representar uma pessoa diferente. A cada trabalho você vai conhecer uma vida diferente, você conhece uma alma diferente. Sim. Uma alma que você tem que estudar, tem que se aprofundar e pensar tem que como ela, pensar, né? Como ela naquele momento que está lá. Certo. Então, a grande arte da mentira, que é o teatro, a grande arte da mentira, que é o cinema, a grande arte da televisão, que é das novelas, que é a televisão, né? Você representa todo dia uma pessoa que não é você. E dessa pessoa que não é você, você acaba tirando cultura, educação, elementos daquela vida, e você traz. Evidente que as coisas boas, né? As más você deixa naquele momento lá, né? Sim. Muito interessante. E aqui em São Paulo, quando você chegou, como é que foi? Eu cheguei aqui em 1976. Eu tinha 17 anos, né? E 18 anos. Estava completando 18, não tinha completado 18 anos ainda. Tinha 17 anos, 75. E vim para estudar Direito, né? Ok, tá. Então eu passei na faculdade em Mogi das Cruzes, mas trabalhava em São Paulo. Então eu ia de trem todo dia e voltava de trem para Mogi das Cruzes. Eu segurei assim 2 anos quando eu comecei a fazer um curso de teatro em São Paulo, e a coisa começou a andar. Em 77 eu já estreava profissionalmente e eu tinha que optar, ou eu fazia Direito ou eu fazia teatro, porque não estava dando para conciliar as coisas. Então eu optei por deixar a faculdade de Direito e estudar teatro, e a minha principal formação é direção, não é a interpretação. Eu fui estudar interpretação depois. Então aí eu estudei interpretação, estudei mímica, fui estudar. A única coisa que eu nunca fiz na minha vida foi cantar, né? Por isso eu fui fazer mímica. Quer dizer, eu posso cantar mudo, né? Ok, interessante, interessante. Mas que tudo é uma arte mesmo. Todo o processo é um eterno aprendizado, né? Todo o processo que você tem, a cada trabalho é um mergulho que você faz em períodos, em história, em períodos da história, em períodos de vida da pessoa, de comportamento, a questão social, a questão política, a questão psicológica, a questão ética. Você tem que se empenhar, se aprofundar nesses elementos, né? Perfeito. Muito interessante. Eu assim, fico pensando em você. Como é que pensa a cabeça do Vicentini Gomes em vários projetos aí? Depende em qual trabalho ele está. E depende em qual momento. Por exemplo, eu tenho todo dia eu escrevo. Todo dia, quando eu encerro todas as minhas atividades, eu passo pelo menos 1 hora no computador escrevendo. Interessante. Se eu não consigo escrever, se eu não consigo criar, eu leio sobre aquele assunto que eu quero escrever. Eu pesquiso sobre aquele assunto. Certo. Aí eu vejo os elementos que possam amadurecer aquela minha ideia, possa aflorar aquela minha ideia e que possa criar elementos para que eu desenvolva aquele processo. E para você administrar o racional do emocional, como que é? É diferente. O trabalho de criação é totalmente racional, né? O trabalho de interpretação, por exemplo, é emocional, é passional, totalmente passional, né? O trabalho de direção, você já mistura as duas coisas, porque eu estou dirigindo, eu estou vendo um enquadramento, eu estou vendo a fotografia que eu preciso, mas ao mesmo tempo eu estou pensando, poxa, esse ator poderia dar um up aqui, ou poderia aqui um pouquinho mais baixo, ou não fazer essa careta que ele está fazendo, não fazer expressão, ser um pouco mais pálido na expressão. E aí você tem que trabalhar com as duas questões, né? E cada lugar, cada posição que você está é um pensamento diferente. E quem fala assim, ser artista é igual, não é. Quem faz teatro é uma linguagem, televisão é outra linguagem, cinema é outra linguagem. Perfeito. A literatura tem o romancista, tem o cronista, tem o contista, né, tem o poeta. Então cada um tem sua especialidade. Você pode até fazer todos. Sim. Mas cada um com as suas técnicas, com os seus objetivos, né? Então acho que você tem que dividir esse momento, essa questão. Agora eu vou estar decorando um texto aqui para fazer a novela. Eu já cheguei a estar escrevendo um roteiro de cinema e ao mesmo tempo fazendo uma novela.
né? Por exemplo, quando eu estava fazendo Joia Rara na TV Globo, eu estava escrevendo o roteiro do filme Justiça, que você assistiu. Ok. Né? Justiça, uma história, que eu fiz em parceria com o Tribunal de Justiça de São Paulo e a Pamages. Conta a história do Poder Judiciário no Brasil. Então eu estava estudando a história do Brasil, sim, com foco no Poder Judiciário, e ao mesmo tempo eu estava fazendo um delegado, representando um delegado da novela dos anos 40. Então, um me ajudou o outro, porque o trabalho do delegado aqui, eu pude buscar na história da justiça brasileira como se comportava um delegado, como que era um delegado daquela época. O meu personagem foi um dos primeiros delegados do Rio de Janeiro. Interessante. Depois eu falei para a autora, ela falou, puxa, é verdade, ela foi pesquisar também, foi um dos primeiros delegados da história da polícia no Rio de Janeiro. Porque foi naquele período que tinha sido nomeado, um pouquinho antes, que tinha sido nomeado pelo governo federal a função de delegado, que até então não existia. Não existia o policial, tudo, mas não existia o delegado. Entendeu? Então ele foi criado um pouquinho antes desse período aí, nos anos 30, por aí. Interessante. Santinho, o fato de você ter feito justiça tem alguma coisa a ver, por exemplo, você não ter terminado o curso de Direito, mas que esse filme te ajudou a complementar essa parte para você? Eu acho que foi uma espécie de compensação, né, para o meu falecido pai, que ele queria me ver como um advogado, de falar assim, ó, eu não fiz o curso de Direito, mas está aqui, ó, eu tive que estudar a história do direito no Brasil, sim, e está aqui a compensação. Você não me chamou de doutor, mas eu fui doutor em vários personagens, né? Eu falava para ele, eu vou fazer doutor na novela, na televisão. Ele falava, eu quero ver você doutor na cadeira lá. E foi muito interessante o processo. Acho que foi uma compensação da minha ausência no tribunal ou em algum lugar que eu pudesse estar com o filme Justiça, né? Foi maravilhoso, viu? Parabéns. Tá, entra em circuito logo. Era para ter entrado agora em agosto, mas com a pandemia não foi possível, né? Ok. Vicentinho, eu conheci você no lançamento do Histórias. Conta um pouquinho aí desse filme aí, que é muito bom. O Histórias é um filme que conta a história do desbravamento do Oeste paulista, do início do século XX até o ano retrasado, quando o Presidente Prudente completou 100 anos. Porque eu fiz a história do desbravamento do Oeste paulista, contando, evidente, com a história do Brasil, pulsando, sim, junto, até com foco na comemoração dos 100 anos de Presidente Prudente. Então busquei eu levei os fundadores de Presidente Prudente, os dois coronéis, Marcondes e Goulart, sim, com personagens, a visitar Presidente Prudente com 100 anos. Né? Eu tive uma licença poética aí e botei os dois conhecendo a cidade com 100 anos. Né? Muito bacana, sem dúvida. Foi um filme maravilhoso. É bem bacana, eu gosto muito do filme. Já liberei, tá no YouTube, História, o E-Comercial, Histórias, um filme de Vicentini Gomes. Você vai lá, entra no meu canal no YouTube, tá? Você vai achar o filme lá, você vai ver, é um filme de 90 minutos de duração, bem interessante, bem legal. É ótimo. Vicentinho, conta pra gente aí, tem algum outro projeto na sua cabeça? Tem alguns que você não pode falar agora, mas tem alguns que você pode... Todos eu posso falar. Eu acabei de fazer um filme, quando veio a pandemia, eu estava assim, um período meio complicado, eu tive uma depressão, e andei levando uns canos, e isso... Deu também uma coisa meio complicada, e eu estava tomando umas bolas meio pesadas. Aí um dia eu falei assim, bom, mas tá bom, não posso trabalhar, não posso sair, tenho que ficar em casa, mas eu tenho que fazer alguma coisa, né? Aí eu tive uma conversa com a Maximiliana Reis, que me cobrou, falou assim, quero fazer uma peça para substituir o monólogo da vagina. Tá aqui, ela falou, você escreve sobre o universo feminino? Eu falei, eu escrevo. Quando ela saiu, eu falei, pô, que fria que eu me meti. Vou escrever sobre o universo feminino? Aí eu resolvi, isso é uma boa piada para você que é piadista, né? Eu resolvi buscar a minha alma feminina, Kendi. Ok. Entendeu? Tá. E minha alma feminina, de alma feminina, sapatão, você precisa tomar cuidado que daqui a pouco, né? Esse samurai com essa barba pintada aí, pô, entendeu? A minha alma feminina é sensível. Tá certo. Eu busquei um conto do Machado de Assis, que eu gosto muito, que até eu vou fazer para o cinema um dia, que são As Academias do Sião.
e dentro dos temas que a Maximiliana tinha me pedido, eu comecei a pesquisar e a levantar. E comecei a escrever. Ela saiu da produtora mais ou menos umas 5 horas da tarde. 5 horas da manhã eu mandei o primeiro episódio para ela, a primeira crônica. Nossa. Aí ela me acordou às 8 horas da manhã e falou, pô, desligou já! Eu falei, ó, tô fazendo, você não pediu? E comecei a escrever. Aí um dia ela falou, chega, não quero mais, porque já tem aqui, já dá para fazer o espetáculo. Mas veio a pandemia, parou tudo, ela ia estrear em julho no Teatro Gazeta. Veio a pandemia, parou tudo e eu continuei escrevendo e virou o livro que você editou, Cenas Femininas e Outras Relações, e que na peça de teatro vai se chamar Mulheres de Peito, que está aqui na página 85, é uma das crônicas, Mulheres de Peito, está aqui, que fala sobre as lutas das mulheres, as mulheres que abriram a camisa para as conquistas femininas. Certo. E eu descobri lá, né, eu falo até na nota do autor aqui, que a história das mulheres era contada sempre pelos homens. Hoje não, as mulheres conquistaram espaço, buscaram espaço, conquistaram poder e estão à frente dos homens, inclusive em muitas situações. E esse livro foi um grande presente que a Maximiliana me oportunizou realizar, e eu espero que ela faça um belo espetáculo também, né? E obrigado a você mais uma vez pela sua colaboração, contribuição, e a editora Laços, que é parceira sempre. Tá bom. Teve uns desenhos maravilhosos. Tá, ilustração belíssima da Thalessa K, sensível. Eu pedi para ela assim, eu falei, eu quero fazer que você faça umas coisas bem simples. Ela fez simples e geniais, né? Porque é difícil fazer o simples. Exato. E ela foi genial. A Thalessa foi brilhante aqui fazendo. O livro é prefaciado pela Maximiliana Reis. Tem em uma orelha a Cristina Trevisan, que está fazendo doutorado em teatro, uma das diretoras de teatro de musical de São Paulo mais importantes. E o João de Oliveira, que é mestre e está fazendo doutorado em Mazzaropi. Depois que eu terminei o livro, eu comecei a escrever um roteiro de cinema, Kendi. Nossa, que interessante. Entendeu? Chamado Doutor Hipóteses, Uma Alma Perdida na Pandemia, falando sobre a pandemia. Perfeito. E eu mergulhei no Doutor Hipóteses, inspirado em uma peça de 4 páginas do Chekhov, chamada Os Malefícios do Tabaco, e eu desenvolvi, a partir daquela palestra, daquela conferência do Chekhov, eu escrevi 108 páginas, que gerou o roteiro do filme Doutor Hipóteses, e que está finalizado. Hoje eu faço a última versão, eu vou sair daqui e vou para a produtora, e vou terminar até uma meia-noite. A gente tem a versão final do filme, que estará em festivais de cinema já a partir da outra semana. A gente vai estar inscrevendo nos festivais, e assim que abrir o mercado, com certeza vai estar na sala do cinema. E, evidente, aí você veio falar pra gente aí. Nas TVs streaming, né? Uma das televisões aí. Tá ótimo. Maravilha. Vicentinho, você quer deixar uma mensagem aí para os nossos internautas? Olha, todo mundo fala em dificuldade, todo mundo fala em problema. Eu acho que nós temos uma nova realidade com essa questão. Nós estamos distante aqui, 1,5 metro, como manda a OMS, quase 2 metros, e a máscara é uma realidade. Eu perdi muitos amigos queridos, amigos talentosos, gente que você via na televisão todo dia. Esse bicho maldito aí levou embora. Então, a nova realidade e a dificuldade existe, mas se não existir a dificuldade para a gente superar, a gente vai ficar sempre no mesmo patamar. A dificuldade tem que ser superada com sensibilidade, com determinação, com conhecimento, busca de conhecimento, né? O livro é uma coisa sempre muito importante para a gente entender, e você tem uma participação muito importante, que você tem uma editora que edita vários livros, vários pensamentos, e a busca daquilo que você quer realizar. Se você não acreditar em você, se você não superar os obstáculos, às vezes tem uma montanha à sua frente. Você não precisa subir a montanha, dá a volta nela, passa lá, vai para o outro lado. Exato. Nós temos que achar alternativas, e as alternativas somos nós que fazemos. Está tudo aqui, na nossa cabeça. Se a gente cria dificuldade aqui, a gente vai ter dificuldade. Se a gente cria facilidade aqui, nem sempre a facilidade vem como a gente criou aqui. Exato. Mas a gente tem que
criar elementos e superar essas dificuldades. Perfeito. Vicentinho, e você foi ainda mais brilhante agora, no final, porque no começo da entrevista que a gente começou a falar, várias personalidades numa só pessoa, né? Você também falou o seu lado humano, vulnerável. Porque à primeira vista a pessoa falou, olha, uma pessoa que tem tudo isso daí e que trabalha tanto assim, né? Essa pessoa nunca tem não pode ficar depressiva. E você teve assim, colocou, né, de uma forma bastante humana que isso pode acontecer também. O Kendi, eu nunca tive medo de nada na vida. Mas eu nunca tive tanto medo na minha vida como eu estou tendo agora. Eu moro em frente a um parque, o Parque da Aclimação. E eu vejo as pessoas caminhando, andando na rua sem a máscara. Eu não saio na rua sem a máscara. Eu estou com medo de andar na rua. Eu vou à feira, que eu tenho que ir à feira, né? Mas eu me protejo. Eu chego em casa, tiro toda a roupa, vou tomar banho. Eu nunca me cuidei tanto na vida. Minhas mãos estão todas enrugadas, que eu nunca lavei tanto minhas mãos. E minhas mãos vivem embriagadas, de álcool gel. De álcool gel. Entendeu? Então, eu acho que é uma nova realidade que a gente tem que estar pensando. E a gente tem que nos disciplinarmos. A não ser, a gente vê na televisão o cara falando, vai se danar o vírus, vai se danar não sei quem, vai se danar a pandemia, vai se danar a restrição. Nós temos que nos cuidar, nós temos que obedecer à ciência. A ciência é um objeto de muita profundidade, de muito estudo, e que os cientistas existem para nos orientar o bom viver. E esse bom viver é a gente que se disciplina. Exato. Né? Perfeito. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço ao seu programa e à TV Relacionamento essa oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês. Okay. Internautas, com os agradecimentos, então, ao Vicentinho Gomes, nós finalizamos mais um Você é Top. Grande abraço e até a próxima.